Então vamos lá, a gente vai começar agora os cuidados com o recém-nascido, que eu vou querer passar então para vocês bem a prática do que vocês vão precisar no dia a dia com o bebê. Bom, então sejam muito bem-vindas. O primeiro mês é um mês muito desafiador, que a gente tem que fazer muitos ajustes. É o momento da chegada do bebê em que você vai estar conhecendo o seu bebê, conhecer a personalidade. Você vai estar começando um novo ciclo, que é uma nova vida, vai estar encerrando o ciclo e começando um novo ciclo na sua vida. E isso traz também muitas inseguranças, principalmente nas mães que são mães de primeira viagem. Então, hoje a gente vai falar sobre todo o cuidado do bebê e no final a gente vai tirar as dúvidas que forem surgindo. Vamos começar primeiro, vamos falar um pouquinho quem é a Loreta, para vocês me conhecerem. Então, eu sou pediatra há mais de 20 anos, sou consultora internacional em aleitamento materno, faço parte tanto do Departamento de Aleitamento da Sociedade Goiana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria, sou consultora do sono, educadora parental e também sou pós-graduada em nutrição pediátrica. E aí, a minha grande paixão é realmente o aleitamento materno e essa fase que a gente chama dos primeiros 1000 dias de vida, que são os 2 primeiros anos do bebê, que é uma fase que a gente tem que estar muito entregue ao desenvolvimento, observando, estimulando uma alimentação a melhor possível. Então, o leite materno entra como esse alimento que vai fazer a diferença tanto para o desenvolvimento intestinal quanto para o desenvolvimento cerebral do bebê, como também aquele ambiente de harmonia para esse bebê crescer na sua total plenitude da sua potência nesses primeiros 2 anos. Então, o que a gente vai aprender hoje nessa aula? Então, o coto umbilical, que gera bastante dúvida, eu vou falar bastante sobre ele. O banho do bebê, como que a gente prepara esse banho, quando dá, quando iniciar. A higiene nasal do bebê, que gera bastante dúvida. A higiene da genitália e a manobra de desengasgo. Vamos começar então sobre o coto umbilical. Vamos entender, o coto umbilical primeiro, ele é feito de 2 artérias e uma veia. Então, é ele que levava os nutrientes através do seu sangue, que vinha da placenta, para nutrir e fazer com que o bebê ganhasse peso, se desenvolvesse. Por isso, quando você vai fazer a higiene desse coto, ou às vezes mesmo após a queda do coto umbilical, o que é comum acontecer? Às vezes sangra um pouquinho na base desse coto. Isso às vezes assusta a família. E eu quero trazer para você uma tranquilidade em relação a isso. Qual é o sinal de alerta que a gente tem que ter nesse coto umbilical? Primeiro, se ele ficar vermelho, começar com uma secreção amarelada ou começar com mau cheiro, aí sim é um sinal de alerta, mas a presença de um pequeno sangramento, um sangue mais escuro, um sangue pisado, e mesmo depois da queda ele brotar um pouquinho de sangue ali naquela cicatriz, é esperado, então não se angustie em relação a isso. É muito importante a gente fazer a higiene do coto umbilical e a gente faz com álcool a 70%. Eu prefiro, além da gaze limpa, eu gosto também de usar o cotonete. Então, o cotonete, como que nós vamos limpar esse umbigo? A gente pega o cotonete o mais fino possível, molha no álcool a 70 e a gente vem na base do umbigo. O umbigo, ele não dói, tá? Então, ele não tem uma inervação. O bebê às vezes vai chorar pelo gelado do álcool a 70, mas não porque ele está sentindo algum desconforto de dor. Então, a gente limpa na base do umbigo, de preferência as trocas de fraldas, no mínimo, pelo menos 3 vezes ao dia. E após a queda do umbigo,
Mesmo tendo já caído até 1 mês de vida, a gente vai continuar passando o cotonete com álcool a 70% aqui nessa região, também até cicatrizar, porque lá dentro, às vezes, fica o que a gente chama de granuloma do coto, que é um restinho do coto umbilical. E aí a gente precisa seguir com álcool para terminar essa cicatrização do umbigo. Normalmente, o umbigo ele vai cair em torno até de 14 dias, o bebê vai apresentar a queda. Pode acontecer de surgir um pouco de hérnia, que é aquele umbigo que fica alto, elevado quando o bebê chora. E o que a gente não pode? A gente não pode colocar moedas, colocar faixa, porque é muito importante a gente lembrar que a respiração do bebê ela é predominantemente abdominal. Então, a barriguinha dele tem um grande papel na respiração e na troca do bebê na respiração. Se você aperta essa barriguinha, isso pode então trazer desconforto. E quando a gente compara os estudos que foram feitos, olha, o bebê que usou alguma coisa prendendo o coto umbilical ou aquele que não usou, a evolução da hérnia umbilical, que na maioria das vezes vai se resolver espontaneamente até 2 anos, sem ter uma necessidade de cirurgia, isso não mostrou diferença, tá bom? Então, é muito importante não se angustiar com a questão da hérnia, não colocar moedas, não colocar faixas, e essa hérnia não vai trazer riscos de encarceramento, de ter que ir para uma cirurgia de urgência, como pode acontecer, por exemplo, numa hérnia inguinal. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Vamos falar de uma que traz bastante dúvidas sobre como a gente vai dar o banho no bebê. O banho do bebê, a gente precisa lembrar que é um momento incrível para a gente poder trazer uma conexão. Eu falo que a conexão com a criança não é apenas quando a criança estiver maior, por exemplo, só com brincar. A gente tem muitos momentos ao longo do dia para conversar, para fazer troca de olhar, para estar presente, para estar participando, estimulando o bebê ao longo desse dia. E o banho é um momento rico para a gente conseguir trazer essa conexão. Uma coisa que eu quero falar é que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, a nova recomendação é que a gente dê o banho após 24 horas de vida. Gente, mas por quê? Porque aquela membrana que o bebê nasce, ela tem um porquê. Então, ela hidrata mais a pele do bebê, ela diminui a perda de temperatura, então ela mantém esse bebê mais aquecido e ela tem um papel protetor dessa pele. A nossa pele é uma barreira para que a gente também proteja do contato de bactérias. E essa membrana, né, essa substância branca que fica na pele, ela também tem esse fator protetor. Quando a gente vai orientar o banho antes de 24 horas de vida? Por exemplo, uma mãe que é HIV positivo, que aí aquela secreção pode trazer riscos, às vezes, de uma contaminação para essa criança. Mas a criança é super saudável, a gravidez da mãe super saudável, a gente vai esperar 24 horas e a primeira higiene desse bebê vai ser mesmo só fazendo a retirada com uma toalha, o excesso daquela substância que fica na pele. É muito, muito importante, não precisa comprar termômetro de banheira, tá bom? A gente, eu falo que é importante porque tem gastos que a gente tem que não vai fazer diferença. Então, termômetro de banheiro é um gasto que vocês não precisam ter. Para a gente saber que a temperatura vai estar em torno de 36 a 37 graus, primeiro, eu vou encher essa banheira com água morna e aí eu vou arrumando a temperatura para ficar numa temperatura ideal com uma água fria até ficar naquela temperatura bem morninha para não ter risco da gente colocar o bebê nessa água muito quente. Como que eu testo? Você sempre vai testar a água com a região do punho.
que é uma região mais sensível para vocês. Então, sempre, nunca, isso é uma coisa que parece óbvia, mas nunca colocar a água com o bebê dentro da banheira, né? Temperar. Primeiro tempere, porque acontece, já tive pacientes que a gente já teve problema, apesar de orientar, tempere primeiro para depois colocar o bebê na banheira. Uma coisa que eu queria muito falar é que o bebê, ele estava dentro da sua barriga, todo bem acomodado, quentinho, ele não tinha sensações de frio nem de calor. E aí ele vem a hora de tirar a roupa, os reflexos, a hora de entrar na água, de sair da água, isso traz alguns desconfortos para ele. Então, uma coisa que ajuda muito, muito mesmo a diminuir o choro do bebê na hora do banho é a gente enrolar o bebê com uma toalha fralda. É a gente, então, enrolar o bebê na toalha fralda. Como que a gente faz? Então, vocês vão deixar, primeiro, tudo super organizado, tudo à sua mão. Então, separa já as roupinhas que ele vai colocar, a fraldinha, a pomada, o álcool a 70 que você vai usar no umbigo, o rinossoro que a gente vai falar para higienizar o nariz, e aí deixa a toalha mais grossinha lá pendurada e a gente vai tirar a roupinha e enrolar esse bebê com a toalha fralda. Como que a gente vai fazer? Então, o bebê vai estar deitado, né, lá no trocador, mas você enrola, vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, aqui, enrola um bracinho, tá? Põe aqui embaixo, o outro bracinho vem para cá, e aí, você vai trazer esse bebê com a toalha fralda e colocar ele na banheira com a toalha fralda. Porque isso vai trazer segurança do reflexo de Moro, que não vai ficar tão intenso, ele vai ficar mais aquecido. E aí, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai lavar essa cabeça primeiro, porque a água está limpa, então vem com um sabonete próprio, joga a água, cuidado para não entrar água no ouvido. Uma dica, uma orientação que eu dou é: pega um algodão, molha com um pouco de óleo de amêndoas, tira o excesso e coloca no ouvido do bebê. Isso evita que entre água e ele possa ter uma otite externa pela entrada da água. Então, coloque o algodão. Muitas vezes tem mães que tampam aqui a cabecinha com a mão também, tampa o ouvido com o dedo, mas eu prefiro sempre orientar o algodão. E aí a gente vai lavar, você vem com uma toalhinha, um paninho de boca, uma toalhinha menor, enxuga a cabecinha do bebê, e aí a gente vem abrindo, né, a toalha para poder dar o banho no corpinho dele. Uma orientação que eu sempre dou, primeiro, uma coisa que eu gosto bastante, que vai te trazer segurança na hora do banho, é você ter uma rede, uma redinha para você colocar na banheira. Eu não gosto daquelas almofadas, porque eu acho que elas retêm muita água, pode trazer mais mofo, é difícil de secar. Mas a redinha eu gosto bastante, porque ela traz uma segurança de apoio para vocês que ficam inseguras do bebê, às vezes, escorregar. E uma orientação é que sempre o dedo tem que ficar embaixo do braço segurando esse bebê. Se você reparar na foto do slide, a mãe está segurando debaixo da axila do bebê. E aí a gente vai passar o sabonete, enxágua, vira o bebê, segura de novo, né, debaixo do bracinho, e aí a gente vem lavando as costinhas. O que que eu falo bastante? Você já não deixou lá a toalha pendurada para pegar? Você vai deixar outra toalhinha lá pendurada para tirar ele da banheira. Uma coisa que eu gosto bastante é trazer a toalha, enrola aqui no queixo, coloca o bebê e aí você vem, enrola ele, ele já vai sair enroladinho do banho e aí você leva ele para o trocador e então já faz toda a higienização, já coloca a fraldinha e já põe a roupa nele.
Eu gosto bastante dos produtos, por exemplo, da Granado, da Mustela, da Johnson. Particularmente, eu não sou a favor de usar os produtos da Natura. São muito cheirosos, são gostosos, né? Então o bebê fica bem cheirosinho, porém, isso pode trazer mais alergias ao bebê. Então, você vai dar prioridade para essas três linhas, ou da Mustela, ou da Granado, ou da Johnson, tá bom? Eu gosto muito também de uma linha chamada Veleda, que é uma linha mais importada, mas que todos os produtos dela são muito bons também. Bom, então, aqueça o ambiente, a água, deixando numa temperatura de 36, 37 graus, utilizando produtos sempre neutros, suaves, lembrando que perfume a gente não pode usar no bebê, pelo menos até 6 meses. O bebê tem uma pele muito, muito sensível e qualquer produto pode trazer uma alergia importante nele. A gente falou, então comece pela cabeça, lave o rosto com água morna e sabonete, depois lave o corpo, a barriga, as pernas e seque com uma toalha macia. Mantenha o bebê seguro durante o banho, com uma mão apoiando a cabeça e o pescoço. Faça a orientação da redinha que vai ajudar muito vocês. E evite deixar o bebê sozinho de forma nenhuma. Isso para bebê maior, que está sentando numa banheira, nunca, nunca deixar esse bebê sozinho, nem que seja por um segundo. Vamos falar agora sobre a higiene nasal. Então, hoje eu atendi um recém-nascido aqui e a mãe tinha bastante dúvida sobre a questão da higiene nasal. Hoje, é uma recomendação não ficar aspirando o bebê na hora que nasce, para não ter o risco de fazer o que a gente chama de reflexo vasovagal, que é, às vezes, fazer uma parada da respiração. Mas tem algumas crianças que nascem um pouco mais secretivas. Então, a lavagem, a higiene nasal, ela vai ajudar a gente manter essa via aérea mais pérvia, porque o bebê tem uma narina muito pequena, isso na hora de amamentar vai trazer também uma dificuldade, né, na questão da respiração, dele mamar de uma forma melhor, mais adequada. Eu não gosto e não oriento vocês fazerem uma lavagem com seringa já nos primeiros dias de vida. Eu acho que é um volume que vai muito grande, não tem necessidade. Eu gosto bastante do rinossoro conta-gotas. Eu prefiro até do que tipo o Maresis Baby ou Salsep Baby, que é o de jato. Então, ter uma preferência para usar com o rinossoro conta-gotas. O que é muito importante? A gente manter essa via aérea umidificada, até porque nem é tanto pela secreção, mas pela umidificação dessa via aérea. Se esse bebê gripar, ele já vai estar adaptado com essa higiene nasal. Não vai ser um bebê que depois vai dar trabalho da gente intensificar essas lavagens em casos de gripe. Mas o que é muito importante é que a gente deve manter a cabeça elevada do bebê, encher o conta-gotas, e aí a gente coloca com a cabeça elevada metade do conta-gota em uma narina e metade do conta-gota na outra narina. A gente pode fazer isso 3 vezes ao dia. Se você perceber que o neném está muito congestionado, você pode usar o que a gente está mostrando aqui nessa foto, que é um aspirador. Você tem de várias marcas que você coloca no narizinho do bebê, puxa vem uma pressão fazendo com a boca. Esse aparelho não é bom você ficar usando ele todas as vezes, porque senão a gente tem um corneto na narina e vai machucando essa narina do bebê. Então você vai fazer em momentos pontuais, que você achar que o bebê está muito congestionado, mas não de rotina no seu dia a dia. Agora, colocar o conta-gotas, né, o soro com conta-gotas umas 3 vezes no dia, eu sugiro fortemente que a gente faça, porque isso vai limpando essas vias aéreas. Então, a gente pode usar tanto o soro, você pode comprar o sorinho infantil ou o rinossoro, conta-gotas, e terminando, você pode ir colocando
o soro fisiológico para limpar as narinas. Então, guarde sempre esse soro fisiológico numa geladeira. Na hora de tirar, tire uma pequena quantidade para você ficar higienizando a narina do bebê. Então, dê preferência para aqueles soros fisiológicos menores, que não tem risco de perder, que rapidamente você vai consumir. E aí, isso não traz, então, problema e facilita você a manter essa higienização. Sobre a questão da higiene da genitália, é muita dúvida a gente percebe aqui no consultório. Em relação aos meninos, muito antigamente, a recomendação é que a gente forçasse a fimose do bebê, que é natural que o bebê nasça com essa fimose, lembrando que a fimose, ela é uma proteção dessa uretra do bebê, em contato com as fezes, que vão estar lá nas fezes, lá na fralda do bebê. Então, hoje, a gente não força o prepúcio, né, que é esse excesso de pele, para expor a cabecinha do pênis do bebê. Mas a gente puxa um pouquinho com delicadeza para higienizar. Mas, Loreta, por que eu não posso puxar a pele do bebê até abrir? Primeiro, porque pode machucar. Machucando, a gente pode fazer uma fissura na ponta daqui da região dessa pele, e essa fissura leva a uma cicatrização, e a cicatrização piora a fimose. A outra questão é que você pode abrir a pele do bebê e isso fazer uma parafimose, ou seja, a pele vai e a gente não consegue voltar. E aí isso forma como se fosse um anel no pênis do bebê, levando a edema, inchaço, fica roxinho, que a gente chama de cianose, e isso é uma urgência. E aí a gente tem que levar então para o hospital, para o uropediatra avaliar e operar de urgência. Então nós não ficamos forçando para abrir. Isso naturalmente vai acontecendo, a gente vai descer com delicadeza para higienizar só ali na ponta, para não acumular secreção e não ter risco de fazer infecção. E depois de um ano, caso essa fimose ainda persista, a gente pode associar pomadas que facilitam a abertura e a exposição da cabeça do pênis do bebê, facilitando a higienização dele. A menina, ela é mais enjoada para limpar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a menina, ela faz infecções com mais frequência. Por quê? Infecções de urina com mais frequência, por causa da proximidade do ânus com a uretra. E aí isso pode acontecer de levar, então, fezes e facilitar a infecção de urina. Por isso, a gente deve limpar a menina sempre de cima para baixo, para não levar cocô para a vagina. E uma coisa que eu queria informar para vocês, é muito comum, a menina, ela nasce entre o grande e o pequeno lábio com uma secreção. E essa secreção, ela vai saindo aos poucos. Eu vejo as mães um pouquinho angustiadas, querendo que fique bem limpinho. Isso vai saindo ao longo do tempo com a higiene do algodão, com água. A gente pode passar um pouquinho de cotonete nessa região. E aí, ao longo do tempo, isso vai saindo e vai diminuindo. É muito importante a gente abrir a vagina e limpar com delicadeza lá dentro. Por quê? Porque lá dentro fica também excesso de fezes, excesso de xixi. E essas fezes podem levar a uma inflamação, uma cicatrização aumentada e forma o que a gente chama de fimose das meninas, que é a sinéquia. E aí eu tenho que usar pomadas, às vezes até fazer cirurgia para abrir essa membrana, porque a vagina fica toda fechada. Isso pode facilitar uma infecção de urina com maior frequência, uma dificuldade na saída do xixi, dor para fazer o xixi. E aí a gente então deve manter essa higiene bem lá dentro para poder diminuir o risco de fazer a sinéquia dos pequenos lábios. Uma coisa que é muito importante, e eu queria aproveitar e falar, que é uma orientação que eu dou muito,
Primeiro, a fralda, até estando o umbigo presente, ela fica embaixo do umbigo, tá? Dobrada, para que esse umbigo fique ventilando, respirando, não fique abafado. Outra coisa, sempre que for colocar a fralda e você for fechar a fralda, coloca um dedinho aqui para que você não aperte muito, porque se você apertar muito, isso vai facilitar um refluxo, vai trazer gases. É igual quando a gente usa uma calça muito apertada, aquilo traz gases, traz desconforto e o bebê pode sentir esse mesmo desconforto. Sempre liberar aqui na lateral para que não vaze o xixi e uma orientação. Como o reflexo gastrocólico ele é muito aumentado no primeiro mês de vida, ou seja, o bebê ele mama e o intestino contrai, ou seja, no início o bebê faz muito cocô. E aí, como ele faz o cocô muito após as mamadas, se a gente vai e levanta a perninha para trocar, a gente pressiona o estômago e isso facilita o bebê regurgitar. Então, uma orientação é você sempre lateralizar o bebê para fazer a higiene da genitália. E a outra orientação é que a pomada, ela não é um excesso de pomada. Você vai aplicar a pomada no dedo indicador, esfrega para deixar uma camada fina, e aí você vem passando, né, na vagina da menina, vem até lá no bumbum dela, e o menino você passa na bolsa escrotal até lá no bumbum, na região perianal. Mas uma camada fina, porque a gente tem dermatites também que aparecem na genitália por um excesso de pomada, porque essa pele não fica ventilando, respirando. E uma coisa que eu gosto bastante, quais pomadas, Loreta, você indica? Eu gosto muito das mais finas. Eu particularmente, eu não gosto muito da Desitin. Eu acho ela muito grossa. Então, quais pomadas eu sugiro? A mais D é maravilhosa. A Dermodex Prevente. A Bepantol Baby. A linha da Veleda, que eu adoro nos meus meninos, eu usava a linha da Veleda. E geralmente eu sugiro mais essas marcas que eu gosto e que saem mais fácil da pele do bebê. Vamos falar agora um pouco, então, com a questão da pele, né, do bebê. Loreta, eu preciso hidratar a pele? É normal a pele descascar, descamar? A pele do bebê, nos primeiros dias de vida, é muito comum ela descascar. E às vezes a família fica angustiada porque o pezinho, a mãozinha, ele fica craquelado. Isso vai saindo aos poucos, é uma troca daquela pele mesmo. Então, não precisa ficar nos primeiros dias hidratando em excesso o bebê por conta disso. Agora, todo produto que possa ser protetor solar lá na frente, um repelente lá na frente, ou um creme, que você vai colocar na pele do bebê inteira, sempre, sempre testar no antebraço primeiro. Então, você testa, aplica o creme no antebraço, espera 48 horas ou 24 horas, já dá para ter uma ideia. Se aquela região ficou vermelha, isso vai trazer alergia para o bebê. Então, a gente não vai aplicar esse produto na pele inteira. E aí eu vou testar um outro produto para ver a sensibilidade da pele. A pele do recém-nascido, ela é imatura, como todo ele é. Então, a gente tem um cérebro imaturo, trato gastrointestinal imaturo e uma pele também muito sensível. Por isso que a gente não usa qualquer tipo de creme, tem que ser um creme próprio para aquele recém-nascido, para aquela idade. A gente vai dar preferência para os produtos hipoalergênicos, os produtos que não tenham perfumes, para que tenha menos possível sensibilidade. É muito importante a gente conversar que existem lesões que são muito comuns na pele do recém-nascido. Então, a famosa brotoeja, que surge parecendo umas espinhas no rostinho do bebê.
Isso, por que que surge? Porque às vezes o paciente passa calor, porque é muito comum, às vezes, da família ficar com medo do bebê passar frio, e aí as glândulas sudoríparas ficam entupidas, né? Então trabalham muito, e aí inflama essa região, e a gente melhora muito passando talco líquido, colocando uma maisena na hora do banho, que alivia esses sintomas. Uma outra coisa que é muito comum acontecer na pele do recém-nascido é uma lesão que chama eritema tóxico. Então, esse eritema, ele parece uma picada. Às vezes a mãe olha e fala, Loreta, nossa, você está com uma alergia, porque fica uma base avermelhada com uma papulazinha, parecendo uma elevação. Isso vem dos hormônios que estão circulando, às vezes do contato, não tem que medicar, não tem que fazer absolutamente nada. E isso vai melhorando ao longo do tempo. É muito comum, por exemplo, se você usar um amaciante que não é próprio para a idade do bebê, colocou, às vezes, uma funcionária vai lá e coloca um amaciante que a gente usa no nosso dia a dia. Quando a gente coloca, se teve contato com esse produto, a pele do bebê fica cheia dessas lesões. Então, pela dermatite de contato com esse produto. Então, é muito sério. Os baldes, aonde você vai lavar a roupinha do bebê, você tem que sempre higienizar bastante, com sabão, de preferência um sabão de coco, lavar. É, enxaguar muitas vezes e usar produtos próprios para a idade do bebê. Não misture balde que você lava a sua roupa, que vai pôr, por exemplo, uma água sanitária com roupas do bebê. Então, ele tem que ter sempre as coisas dele bem separadas para que a gente não tenha problemas de alergia. Sobre a manobra de desengasgo, é muito importante a gente estar falando sobre ela. Porque ela não é pouco comum acontecer do bebê apresentar engasgos, porque ele tem um refluxo fisiológico muito intenso. Loreta, por que que o bebê regurgita tanto? Como ele é todo imaturo, o trato gastrointestinal, como eu já falei, também é imaturo. Então, o bebê, a gente tem um esfíncter entre o esôfago e o estômago, que ele tem como se fosse uma portinha. Essa portinha no bebê recém-nascido, ela não tem um tônus forte, ela fica um pouco entreaberta. E isso facilita o retorno desse alimento, que é um alimento líquido. E aí, por isso, independente se o bebê arrotou ou não, após todas as mamadas até 6 meses de vida, principalmente quando esse refluxo é maior, a gente vai deixar ele 20 minutos em pé, para só após esses 20 minutos eu deitar o bebê. Caso aconteça do bebê engasgar, Loreta, como eu sei que meu bebê engasgou? Ele não está tossindo, não está chorando, começou a ficar roxo e eu não vejo esse movimento de tosse ou de choro, o bebê engasgou. E aí, enquanto um vai pegando, pedindo uma assistência ou ligando para algum lugar, o outro vai fazer a manobra. Lembrando que eu nunca posso sacudir o bebê. Por quê? Porque senão isso facilita dar sangramento dentro da cabeça. Vamos lembrar que esse cérebro, ele vai dobrar de tamanho no primeiro ano de vida, ele é a fase que o cérebro mais cresce no ser humano. Então, existe um espaço entre o osso e o cérebro para que a gente permita o crescimento cerebral. Quando você balança o bebê, o cérebro ele bate no osso. E envolvendo o cérebro, a gente tem uma membrana que é toda irrigada com os vasinhos pequenos. Então, se existe esse choque na calota craniana, né, no osso, o vasinho pode sangrar e dar sangramento cerebral. Então, nunca sacudir e você deve falar isso muito com todos os cuidadores que estão cuidando do bebê. Loreta, como eu faço a manobra? Então, a gente viu na foto, de preferência, a cabeça sempre voltada para baixo, tá? Para dar o estômago descer, para esvaziar ali no esôfago. A gente vai fazer a
bater sempre com essa parte mais durinha da palma da mão inferior. Vamos dar 5 tapas nas costinhas, fazendo esse movimento de empurrar para desengasgar. O bebê não chorou? Vira o bebê, vem com os 2 dedinhos, faz 5 massagens entre os mamilos. Não chorou? Vai voltando. As mesmas manobras. É muito difícil o bebê não desengasgar nesse momento. Mas, enquanto um está pedindo ajuda, se isso não tentar, eu sei que da angústia da hora, né? Mas tentar manter a calma, fazendo a manobra, que normalmente dá super certo. Então, observe se o bebê está engasgado, com dificuldade para respirar ou fazendo algum barulho. Deite o bebê de bruços, com a cabeça mais baixa que o corpo e apoie o queixo na mão. E dê 5 tapas firmes nas costas do bebê, entre as escápulas, né, que são as omoplatas com a palma da mão. Normalmente, a gente consegue desengasgar a criança nesse momento. Uma outra coisa que é muito, muito importante a gente falar é sobre a temperatura do bebê. A gente considera a temperatura do bebê em torno normal, em torno de 36 a 36,5. É muito comum a família achar que a criança está com frio. Primeiro, porque as extremidades do bebê, elas são mais frias mesmo. Então, as mãos e os pezinhos não é parâmetro para você agasalhar ou não agasalhar o bebê. Sempre a gente vai ver se essa criança está com frio aqui no tronco. Então, o tronco está gelado, eu preciso aquecer ele mais. O tronco está muito quente, o bebê está transpirando a nuquinha, eu preciso, ele está muito empacotado. A primeira hipótese que a gente vai ter quando o bebê tem febre, que é acima de 37,5, é que eu esteja agasalhando ele muito. Então, nossa, eu achei que o meu nenê está quente. Eu vou lá, meço a temperatura, confirmo. Vamos tirar a roupa desse bebê. Espera 5 a 10 minutos. Se essa temperatura baixar, não era uma febre real, eu vou ficar tranquila. Mas se é realmente uma febre real, gente, febre em recém-nascido, que são os primeiros 30 dias de vida, ela é igual à urgência. A gente não pode ficar esperando e observando esse bebê. Então, deu a febre, você vai abaixar a temperatura e imediatamente você vai ao hospital. Ou a um pronto-socorro vai contactar, se for durante o dia, o seu pediatra, porque isso merece investigação. Nessa fase, o sistema imunológico do bebê é muito sensível, ele é muito imaturo. E aí, se esse bebê tem qualquer infecção, ele rapidamente pode fazer um quadro grave de sepse, né, de infecção. Então, a orientação é febre no primeiro mês de vida. Se é uma febre real, você viu que não é um agasalhamento em excesso, levar imediatamente para o hospital, tá? Então a gente já falou. Uma outra coisa que eu queria falar muito, a gente tem o hábito de deixar, né? Uma cultura de deixar a luvinha. Uma outra coisa que você nem precisa comprar no seu enxoval, tá? É a luvinha. Por quê? Porque a primeira coisa, essa parte sensorial, essa mão livre, né? É muito importante para o desenvolvimento desse bebê. E é importante manter essas unhas muito cortadas. Eu já tive paciente que já teve lesão de córnea, porque a unha foi lá no olhinho. Então, manter essa unha bem cortadinha. Eu, particularmente, eu gosto daquela tesourinha da Tramontina, né? Eu não gosto dessas tesouras de bebê, que é aquela tesourinha de unha própria mesmo, que tem uma curvinha na ponta. Então, você corta umas 2 vezes na semana. É importante puxar essa pelinha aqui, ó, para baixo para cortar, porque acontece de às vezes chegar a neném aqui no consultório com o dedo machucado na hora de cortar. Hoje em dia tem umas lixinhas também que a gente pode lixar, que ela é uma lixinha elétrica,
e isso também ajuda a gente a deixar essa unha um pouquinho mais curta. Então, a temperatura normal do bebê em torno de 36 a 36,5. 37,5 a gente já considera febre. E 35 a 36 a gente considera hipotermia, que também é sinal de alerta.